Buenas, gurizada. Marcos Placaí aqui. Vamos contar um pouquinho de história. Não me considero um grande contador de histórias, mas adoro correr atrás, preservar e mostrar, né? Tudo que a indústria automotiva desses últimos anos, principalmente da década de 90 em diante, passou. Beleza? Então aqui, ó, hoje eu vou trazer para vocês dois exemplares muito especiais aqui da garagem, em excelente estado de conservação, baixa quilometragem, os dois em estado muito parecido, inclusive, né? E que vão ilustrar o ano 2000, o ano do bug do milênio, o ano dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Então aqui a gente tem duas séries comemorativas em alusão aos 500 anos do descobrimento. Beleza? Então primeiro eu vou contar um pouquinho de cada carro, como está cada carro, e depois eu falo um pouquinho da história deles em si, do modelo, né, do Astra 500, que é pouco conhecido, do Siena 6 marchas com pacote 500 anos, né, não é uma versão, mas era um pacote de opcionais com itens de série que tu adicionava a versão do Siena 6 marchas. E então é isso, vamos lá, vamos começar contando um pouquinho do Astra primeiro, que é o carro que está mais tempo na garagem. Esse carro aqui é um Astra 500, ano 2000, só saiu no ano 2000. Foram 500 unidades produzidas desse modelo, em alusão, em comemoração aos 500 anos. Então ele é construído em cima de um Astra GLS 16 válvulas. A gente pode ver isso pela roda de 5 furos, né? Rapidamente a gente identifica. Então motor 2.0 16 válvulas, 5 furos, câmbio F23, famoso, né? Que a galera da arrancada gosta muito, aceita bastante desaforo. Esse carro aqui tem 26.700 km, né? Possivelmente o mais novo que sobrou por aí. Olha só. Então ele ainda está calçado nos P6000 originais. Esse carro nunca trocou pneu. Depois a gente fala um pouquinho do que ele tem de diferente, né? Só quero dar um panorama geral em cima do carro. Um carro muito legal, né? Carro novo, né? Carro não tem muito o que dizer a não ser que é um Astra novo. E aqui do lado, o mais recente integrante da garagem, né? Quando apareceu esse carro para mim, eu tive que pegar ele, justamente para poder fazer isso, né? Contar um pouquinho da história com esses dois exemplares. Então este aqui é um Siena 6 marchas, também modelo 2000, né? Com o pacote, com o kit 500 anos. Então é diferente do Astra, que era uma versão limitada, uma série limitada, inclusive no documento. Esse aqui não, esse carro ele tem uma base no Siena 6 marchas, com um pacote de opcionais, né, de itens de série, que fazem alusão à comemoração aos 500 anos. Esse carro aqui está com 24.500 km, né? Na traseira ainda os pneus originais, na frente pneus de época, Pirelli P2000, né, de 2010. Essas estrelinhas também são em alusão ao kit. Realmente é muito insólito contar essa história, porque era na época que as montadoras ainda se preocupavam, na minha opinião, né, em oferecer bons produtos para os seus consumidores e também com a história, né? Então ainda tinha uma briga entre elas, né? Uma lançava, a outra corria atrás, uma sabia que ia lançar. Era muito sadia essa disputa, e ao meu ver era benéfica para o consumidor. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o Siena com esse pacote básico, que é exatamente essa versão. Esse carro não tem nenhum opcional, só o kit 500. Ele partia de R$16.000, ele custava R$16.000. Já o Astra não, o Astra ele custava R$42.500, era o Astra mais caro, ele estava acima de um GLS com todos os opcionais disponíveis, né? Realmente era um carro que já entrava em categoria acima, né? Já concorria com o Vectra. Então era um carro bem nichado, né? Um carro para um público que queria este carro. Beleza? Então vamos lá, vou começar falando um pouco do Astra, qual é a diferença dele para um Astra GLS comum, né? Externamente a gente começa pela cor bege imperial, só saiu nesse modelo, né? Ele é um cinza, se está no sol ele fica mais bege, né? Ele tem os emblemas Astra 500 aqui, nas laterais de porta também.
As rodas são as mesmas do Astra GLS 16 válvulas, porém aqui elas são polidas, né? Elas têm a face polida, são diamantadas, né? Porém sem o fundo preto, exatamente como estão aqui, né? E no Astra GLS normal elas são lisas. Então externamente é isso. Internamente, esse carro tem os bancos de couro em 2 tons, exclusivo dessa versão, com o emblema 500. Tem essa moldura em madeira, imitando madeira, é plástico, mas imita madeira. Tem o volante Irmscher original também, né, um tipo de resina que imita madeira. O Pau Brasil, né? Isso é imitando o Pau Brasil. Muito bonito esse volante, é lindo mesmo. Olha só. Perfeito. Tem esse painel com os aros. Salvo engano, ele voltou depois no Advantage de 2004, 2005, algo do tipo. Mas até então, em 2000, era exclusiva dessa versão, né? E é um carro com quase todos os opcionais do GLS, né? Salvo engano, ele não tem o teto solar e o câmbio automático. Gustavo, se vê esse vídeo, depois ele me corrige aqui embaixo, porque ele entende mais de Astra do que eu. Beleza? Mas basicamente esse era o pacote 500. Esse carro só saía dessa forma, não existia opcional, né? Ele também tem ali o airbag duplo. Se tu chegava numa concessionária, tu comprava este carro aqui como Astra 500. Todas as 500 unidades são iguais. Inclusive, conversando com amigos que trabalharam na GM na época, né, em concessionária e tudo mais, me comentaram que esse carro ele era muito difícil de vender, né? Esse carro ele deu uma segurada nas concessionárias, porque ele era muito caro, né? Esse carro ali já extrapolava a barreira de um Astra, digamos assim, ele já canibalizava com o Vectra. Então, realmente, foram comercializadas todas as unidades, mas não foi uma tarefa muito difícil por causa do preço dele. R$ 42.500, numa época onde o salário mínimo custava 150, era muito dinheiro, né? Realmente era muito dinheiro. Se tu pegar hoje um salário mínimo e multiplicar aí pelo coeficiente, pelo fator aí de quantos salários mínimos foi pago nesse carro na época, tu vai chegar num número bem estrondoso aí. Olha, passando desse carro aqui, por exemplo, do valor desse carro zero. Então o pessoal gosta de dizer que o carro do Brasil ele encareceu, né? O poder de compra do Brasil, se a gente comparar o salário mínimo, de fato ele vem melhorando ao longo dos anos, apesar de ainda ser péssimo, né? Comparado com outros países. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, agora aqui a gente tem esse Siena, né? Então ele é o Siena 6 marchas com o pacote 500. Ele tem vários itens sérios, não sei se vou lembrar de todos, mas vou destacar aqui os principais. Já agradeço aí o meu amigo Matheus, MHL Fiat, aí, que me deu uma ajuda. Então, o primeiro deles, ele tem essa padronagem azul dos bancos, exclusiva, né? Espero que vocês não estejam ouvindo essa música que começou a tocar agora, né? Senão estragou meu vídeo. Ele tem esse forro completo, né? Esse forro que nos palhos de versão de entrada e Siena aqui fica exposta a lata, né? Então ele tem esse forro que enche a porta. Ele tem direção hidráulica de série, trava elétrica, só a trava, vidro e o espelho não, exatamente como esse carro. Ele tem o brake light. Abertura do porta-malas interna. Volante com contagiros. Perdão, painel com contagiros. Volante com contagiros é boa, né? E salvo engano era isso, tá? Se faltou alguma coisa, eu peço desculpas aqui. Mas basicamente era isso. Aí, ó. Esse carro ele tem cheiro ainda de Fiat dos anos 2000, é muito curioso. Olha só. Outra coisa que esse carro tem de curioso é aqui, ó. Todas as partes móveis dele tem pinado a identificação
ano, modelo, cor, chassi, né? Por causa do seguro, isso era muito comum na época. A cor desse carro é cinza steel, famosa cinza steel. E cara, olha que legal, né? A gente anda nesses carros hoje, inclusive ontem tinha alguns amigos aqui na garagem que puderam experimentar eles. E parecem carros novos, né? Os dois, né? Pelo estado de conservação, pela quilometragem, né? E eles são muito bons, dá vontade até de tu andar com um carro desse no dia a dia, né? Eu não consigo fazer, né? Preciso preservar a história, mas realmente eles são muito bons, assim. É impressionante como os carros pareciam melhores, mais agradáveis, mais... Enfim, ou a gente que é louco mesmo e gosta de carro velho, né? Pode ser isso também. Mas é muito bom de andar nesses dois carros, né? Aí. Todos os carros têm iluminação original, tanto traseira quanto dianteira, né? As placas originais. Aí, 99 2000, esse carro foi emplacado em março de 2000. Eu vou tentar abrir para vocês aqui o capô, talvez eu tenha que dar um corte no vídeo, mas só para vocês darem uma olhada. Aqui não precisou, então ó. Tudo zincado, tudo bonitinho, todas as abraçadeiras originais, nunca tirada. Um exemplar realmente muito bacana. O Astra, o mesmo nível de carro, né? Aí. Esse carro também, né? Tem o cheiro de Astra da época, né? Meu tio teve, né? Meu primo teve, então eu lembro muito, é muito fresco na minha memória esse cheiro, né? E é curioso o tipo de lembrança que esse carro traz. Então, vamos ver se vai dar. Deu. Ó. Mesmo padrão de cofre. Tudo original, todas as mangueiras GM. Forração. Beleza, galera? Então tá aí. Dois exemplares que fazem parte aqui da garagem do Vale, placa I. E agora vamos ficar contando um pouco da história da nossa indústria nacional. Beleza? Um abraço e até a próxima.